Abra sua Bíblia, por favor, em Números capítulo 21. Números capítulo 21. Essa semana nós faremos compra de mais Bíblias. Então, caso você não tenha Bíblia de papel, acredito que na próxima semana, no máximo no início da outra, teremos mais Bíblias disponíveis para venda aqui na igreja. Quero lembrar que toda vez que a gente compra a Bíblia na igreja, o objetivo não é ter lucro em cima das Bíblias. A gente repassa pelo valor de custo, só arredonda os centavos, para ficar mais fácil. Mas a ideia é facilitar para que você não precise ir atrás ou tudo mais, chega aqui e consegue encontrar. Números capítulo 21, quem achou diz amém? Quem ainda não achou diz misericórdia. Eu acho engraçado que eu não ouço muito misericórdia, mas eu ouço páginas folheando. Alguém ainda não achou de socorro? Dá uma ajuda para essa mulher aí. Alguém socorre. É o quarto livro da Bíblia. Números capítulo 21. O nosso texto base de hoje é a partir do verso 4 até o verso 9. Acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia. Então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho, perdeu a paciência. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que não fizestes subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio desse miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés então orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez então Moisés uma serpente de bronze e colocou ela sobre uma haste. E acontecia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Até aqui, vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Não apenas ouça essa oração, mas ore ao Senhor. Pai, em nome de Jesus nós pedimos. Fala conosco por meio da sua palavra. Nós não queremos que isso seja apenas uma maneira de falar, apenas uma forma de nos expressarmos. O que nós queremos é, de fato, que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Ministra em nós, apesar de nós, cativa a nossa atenção, cativa o nosso coração, e que possamos sair daqui essa noite mais parecidos contigo e cheios da tua vida, para que o teu reino avance através de nós. Em nome de Jesus, é a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Eu estava pensando acerca de um vídeo que eu vi esses dias no Instagram e mandei para muitas pessoas. Que era alguém de uma forma bem humorada, lidando com a realidade que vivemos no nosso estado quanto às temperaturas, né? Quando é frio, quando é quente é muito quente, e aí o vídeo fica alternando entre momentos disso. Quando está muito quente, o camarada, ele
está caminhando na rua e pensa assim, não vejo a hora de entrar em algum lugar para encontrar um ar-condicionado e ficar dando volta ali, para ver se alivia um pouco. Quando está muito frio, ele pensa, não vejo a hora de entrar em algum lugar, porque pelo menos não vai ter vento, vai estar um pouquinho mais quente. E aí o vídeo se desenvolve nesse sentido e o final do vídeo é aquele cara fazendo um compromisso consigo mesmo. E o compromisso que ele faz consigo mesmo é, no verão, eu nunca mais reclamo do inverno. E no inverno, eu nunca mais reclamo do verão. No fim das contas, às vezes a gente gosta mesmo de reclamar. A gente gosta às vezes mesmo de enxergar aquilo que não está bom. E faz parte. Enxergar o que não está bom faz parte do processo de melhora. Tudo bem. Mas você já percebeu que muitas vezes, mesmo que o cenário mude ao nosso redor, nem sempre o nosso coração muda? Porque às vezes a gente fica nessa expectativa de que quando as coisas melhorarem ao nosso redor, então o nosso coração automaticamente vai melhorar. Nós nos tornaremos pessoas melhores. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática não é isso que vemos acontecendo tanto na vida dos outros, que às vezes é mais fácil de perceber, mas também na nossa própria vida. Nem sempre quando o cenário muda, circunstâncias mudam, o nosso coração muda. Há pessoas que mudam de cidade e continuam carregando os mesmos medos. Tem gente que mora em cidade grande e tem medo da violência. E aí vem para a cidade pequena e fica com medo de que na cidade pequena as pessoas vão saber sobre a sua vida e vai que alguém queira te fazer um mal depois que sabe mais sobre a sua vida. Não é a cidade, é o que está por trás. Tem pessoas que mudam de emprego e continuam carregando as mesmas inseguranças. Eu estou nesse trabalho, mas esse trabalho não me faz bem porque eu não sei fazer bem. Mas às vezes não é nem tanto você não saber fazer bem. Às vezes envolve também você querer fazer bem alguma coisa, o que está por trás disso. Mudam de igreja e continuam carregando os mesmos pecados. Vou trocar de pastor, vou trocar de igreja, vou trocar de ambiente para ver se isso muda. Mas às vezes o pecado permanece lá no íntimo do coração. Mudam-se as fases da vida, conquistas, evoluções dentro do sonho desejado para a sua vida, mas permanecem essas pessoas carregando ainda vazios enormes, profundos, quase que infinitos em suas almas. Fato é que existem lugares dos quais saímos com os nossos pés, mas jamais saímos com os nossos corações. O coração permanece. Quando chegamos a Números 21, esse capítulo, nós vemos que Israel acabou de experimentar uma grande vitória. Os primeiros versículos de Números 21 nos falam sobre isso. Eles haviam vencido uma batalha porque Deus tinha entregado os inimigos nas mãos de Israel. O povo clamou, Deus respondeu, e assim os cananeus, o povo inimigo, foi derrotado, foi vencido. Eles fazem um voto com o Senhor, Deus os ouve, Deus os livra. É interessante que num passado não tão distante, eles já tinham sido derrotados por essas pessoas, por esse mesmo povo, os cananeus. E agora eles se voltam ao Senhor, estão na direção do Senhor, e Deus então dá vitória para eles contra esses inimigos. Depois de uma vitória como essas, o que poderíamos esperar? O que poderíamos esperar depois que nós, na nossa vida, experimentamos mudanças ou coisas boas que tanto buscamos, pedimos, clamamos a Deus? Poderíamos esperar um período de gratidão, adoração, renovo espiritual. Mas logo depois da vitória, no verso 4, a murmuração reaparece. Não dá nem para dizer que ela aparece porque é uma coisa recorrente no povo de Israel. É uma coisa recorrente no povo de Deus. É uma coisa recorrente no meu e no seu coração. Mesmo depois de grandes coisas que Deus faz, nós murmuramos. Nós vamos perceber nesse texto que ele nos mostra
3 movimentos aqui. 3 olhares sobre esse texto. O título do sermão dessa noite é Olhos Fixos. E a pergunta que precisa ser feita a esse título, a esse tema é: fixos no quê? No que os nossos olhares, os nossos olhos estão fixados? O que tem nos prendido a atenção? Ao que temos dedicado a nossa atenção? Não simplesmente aquela atenção para você olhar com cuidado por uma coisa e depois abandonar. Não, eu estou falando sobre o olhar que conduz a sua vida. Jesus fala no Sermão do Monte que os olhos são a candeia do corpo, eles são a luminária do corpo. Isso vai refletir no nosso coração, vai afetar o nosso coração. O salmista pergunta: de onde vem o meu socorro? Ele diz: eu elevo os meus olhos para o alto, para os céus, é de lá que vem o meu socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Então, quando a Bíblia fala sobre os olhos estarem olhando para algum lugar, dentro dessa realidade bíblica, não é simplesmente um olhar físico, mas fala, reflete sobre o nosso coração. Em primeiro lugar, eu quero pensar com você e meditar sobre como o povo, e nós muitas vezes, fixamos os nossos olhos nas circunstâncias. Isso está no verso 4 e 5 do texto. O início do verso 4, ele diz assim: então, e agora eu vou ler provavelmente na versão que a maioria de vocês tem aí, que é a NAA, os ouvintes atentos já estavam assim: meu Deus, que versão é essa que o pastor está lendo? Eu estou com uma Bíblia diferente porque eu presenteei com a minha e aí estou providenciando outra. Então, no verso 4 diz: os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Esse detalhe é um detalhe importante. Israel está muito próximo da terra prometida. Aqui está acontecendo uma transição entre aquela geração que abandonou a Deus, que se rebelou contra Deus, e tem uma nova geração surgindo que está chegando na terra prometida. Depois de uma das tantas rebeliões que o povo de Deus fez contra o seu Deus, Deus disse e garantiu que nenhuma da geração que saiu do Egito, nenhum daqueles que saiu do Egito, entrariam na terra prometida. Por quê? Porque pecado tem consequência. Exceto Josué e Caleb, que foram aqueles que olharam para os gigantes e falaram: em nome do Senhor dos Exércitos, nós jantemos eles. Nova versão do Tito, né, gente? Se você procurar o texto, não vai estar assim. Mas Israel, nesse momento, está muito perto da terra prometida. Havia passado já alguns anos que eles estavam ali dando volta no deserto. 40 anos de peregrinação estão terminando. Mas em vez de avançar diretamente para Canaã, a terra prometida, eles precisam contornar o território de Edom. É como se, ao invés de só avançar em linha reta para chegar no lugar que eles precisaram dar toda uma volta. A rota ficou mais longa, mais cansativa, mais frustrante. Eu não sei se você já experimentou isso na sua vida. Você está tão perto de algo que você jurava que ia dar certo. Você está tão perto de algo que você jurava que ia acontecer. De algo que você acredita que é uma promessa de Deus sobre a sua vida. E na hora do vamos ver, não vai nem ver. Não acontece. E aquilo que parecia estar quase acontecendo é um renovado prazo para muito tempo depois. Essa nova geração dos israelitas cresceu ouvindo sobre a entrada na terra prometida. E eles estavam aguardando ansiosamente por isso. E a cada passo, a cada quilômetro, a cada noite que eles dormiam no deserto, cada dia que caminhavam, cada passo, cada pedaço desse trajeto alimentava essa esperança, aquecia cada vez mais o coração. Mas aí eles precisam aumentar ainda mais a distância. A promessa que estava tão perto de se concretizar, mas os passos parecem andar para trás. Não é simplesmente como a gente
nos nossos projetos pessoais. Imagine, por favor, a cena. Estudiosos afirmam que havia aqui cerca de 2 a 3 milhões de pessoas no deserto. Então você pensa Moisés dizendo assim, viu gente, vamos dar a volta? Aí tem um que faz assim, não, dá a volta. Pensa você viajando com a sua família dentro de um carro, vamos pensar aí na lotação máxima de um carro comum, 5 pessoas. E aí acontece um imprevisto, que você erra o caminho, o motorista, né? E ele bota a culpa na pessoa que está cuidando do GPS. E a pessoa que está cuidando do GPS bota a culpa nas crianças que estavam gritando. As crianças que estavam gritando botam a culpa porque não tinha comida, enfim, ninguém é a culpa. Mas aí o motorista dá a triste notícia. Gente, então, tá aqui, ó, vamos ter que fazer um retorno aqui, ó, e o que era para levar 30 minutos para a gente chegar, agora foi renovado para 1h30. Pensa na lamentação, na tristeza dentro do carro. E a gente está falando sobre 5 pessoas. Você já viveu isso, talvez. Andando aqui no centro da cidade. Que nem tem como ampliar tanto assim as rotas, né, o tempo, ao errar um caminho. Você está andando, você está no automático e pensa assim, era para ter virado aqui. Não queria chegar na sinaleira. Mas aqui estou eu, parado. Nas pequenas situações, nós somos tentados a murmurar, a reclamar, e é exatamente isso aqui que esse povo faz. Mas agora você pensa, nós não estamos falando aqui de 5 pessoas reclamando que a viagem vai demorar um pouquinho mais. Nós não estamos falando nem de... Quantas pessoas a gente tem aqui hoje, dona Márcia? Mais ou menos? 92 pessoas reclamando do que está acontecendo. Nós temos 2 a 3 milhões de pessoas fazendo, não. Tu pensa o barulho disso. É ensurdecedor. Mas vamos dizer que nem todos inicialmente reclamaram, porque tinha alguns que, não, caminhar por caminhar, vamos caminhar. Porque sempre tem aqueles que, assim, a turma do deixa disso, né? Não, pra mim tá de boa. Tô com os amigos, tô com os irmãos. Ruim é ter caminhado no deserto sozinho. Mas caminhar com vocês tá de boa. Vamos dar a volta no Mar Vermelho, até molha os pés. Lembra que Deus abriu esse mar uma vez para nós? Renovamos a nossa fé. Tem gente que vão para frente. Não se preocupa muito com isso. Mas vamos supor que metade, 1,5 milhão estava assim, não, tá tudo bem. Gente, tá tudo bem, vamos em frente. Mas tem a outra metade, de 1,5 milhão que tá, não. O que acontece normalmente? É que aqueles que estavam, vamos em frente, bora, acabam sendo influenciados pelos desgraçados. Não. 2 a 3 milhões de pessoas reclamando. E Moisés tendo que lidar com tudo isso. O texto diz, o povo se tornou impaciente no caminho. É importante a gente entender esse cenário todo, porque esse cenário grita. Mas não era simplesmente uma situação corriqueira, como enfrentamos nos nossos dias, e a nossa paciência é trabalhada, tentada. O que precisa ficar evidente aqui é que o problema não era a ausência de Deus. A nuvem que guiou milagrosamente o povo de Israel por toda a sua trajetória no deserto permanecia. A Escritura vai nos ensinar que quando a caminhada era de dia, no calor, uma nuvem acompanhava. Para que eles pudessem caminhar sendo protegidos. Quando a nuvem parava sobre um lugar, era o momento de todo mundo parar. Pensa nisso, gente. A gente sair daqui, nós todos aqui, ó. Imagina, vai ser fácil organizar todo mundo para a gente sair e dar uma volta aqui na cidade. A gente vai olhando para o céu, cuidando um sinal. Aí tem uma nuvem caminhando com a gente. Na hora que a nuvem para, a gente para e senta e espera. Quanto tempo? 15 minutos? 15 dias? O povo não sabia. Mas quando a nuvem parava, o povo parava. Porque era Deus dizendo, agora é hora de parar. Mas quando a nuvem levantava e começava... Levantava não, já estava no alto, né? Quando a nuvem saía, se movia, o povo deveria levantar e ir atrás. E não importava quanto tempo
fazia que eles estavam parados. Mas recém faz 10 minutos que a gente sentou, não interessa, a nuvem levantou, bora. Havia uma preocupação da parte de Deus de cuidar do povo, de conduzir o povo em cada passo do caminho. O problema aqui, gente, não era a ausência de Deus. A nuvem permanecia aqui. Até aqui continuava presente a graça diária do maná. O maná continuava caindo. Diariamente Deus renovava o alimento desse povo. A promessa de entrar na terra prometida permanecia válida. A promessa de Deus não tinha sido anulada. Apenas o caminho que o povo de Israel achava que era o que eles deveriam trilhar foi revelado a eles agora que não era esse o caminho. O problema começou quando seus olhos estavam fixos na dificuldade da caminhada, porque era chão. Isso fica um pouco mais pesado, por assim dizer, mais difícil de lidar, quando a gente se coloca no lugar do outro. Edom era como se fosse uma nação parente de Israel. Eles eram descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó. A expectativa provavelmente era de encontrar facilidade com algo familiar. Não, agora a gente já enfrentou tantos inimigos e agora nós precisamos passar pelo meio da terra de Edom, que são parentes distantes da gente. Nós não vamos precisar lutar, não vamos precisar brigar. Inclusive Moisés manda mensageiros para a nação de Edom para dizer assim, ó, viu, a gente vai passar bem quietinho no meio. A gente tem alimento para os nossos animais, nós não vamos pegar nada de vocês e se porventura a gente precisar de algum recurso, nós vamos pagar. A gente não quer briga, a gente só quer seguir reto, porque a gente está tão pertinho de onde a gente devia chegar. Às vezes recebem um sonoro não. A porta é fechada e aí eles precisam então dar a volta. Você já passou por isso? Foi buscar algo familiar, algo próximo, que você achou que facilitaria, mas na verdade a porta foi fechada. Não foi isso que o Senhor tinha reservado para eles, não era para passar por Edom. Muitos afirmam crer e desejam viver as promessas de Deus, mas ao mesmo tempo rejeitam o caminho que Deus escolheu até lá, até as promessas dele. Senhor, nós cremos que o Senhor vai nos levar à terra prometida. Essa era a postura do povo de Israel, aqui no deserto. Mas quando Deus diz, agora vocês vão dar a volta. Inclusive, havia um desejo, aí você vai ter que ler o contexto maior aqui dos capítulos, eu estou tentando construir esse cenário de uma forma mais objetiva, mas havia até esse desejo de batalhar contra Edom para poder vencê-los, subjugá-los e passar pela terra, para não precisar dar toda essa volta. Porque estava no final. Era como se fosse dar um gás no final para a gente chegar de uma vez na terra prometida. Quando começa esse movimento de vamos batalhar então contra Edom, vamos destruí-los para a gente poder seguir em frente, Deus diz ao povo, não, vocês vão dar a volta no Mar Vermelho. Poxa Deus, o senhor não entende que eu quero fazer os teus planos da melhor forma possível? Às vezes é assim que a gente faz. Nós afirmamos que cremos. Afirmamos que queremos viver as promessas de Deus, mas ao mesmo tempo nós rejeitamos o caminho que Deus está trilhando para nós chegarmos até lá. Olhamos para as circunstâncias porque vem uma dificuldade aqui, vem uma dificuldade ali. Olhamos para os imprevistos, para os erros dos outros, enfim. E a gente fica questionando Deus em todo o tempo. O verso 5 diz: e falou contra Deus e contra Moisés. Aqui o povo falando contra Deus e contra Moisés. Por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Por que vocês fizeram a gente caminhar tudo isso aqui
para agora ter que caminhar ainda mais. Ó, gente, caminhar não devia ser novidade para esse povo. Mas os olhos estavam fixos aonde? Nas circunstâncias. Estavam fixos ali na areia, nas dificuldades. Quando fixamos os nossos olhos nas coisas naturais, nos tornamos cegos espirituais. Quando acabamos olhando demais e movendo a nossa vida para essas coisas da terra, nos tornamos inúteis para o avanço do reino. Primeiro vem o cansaço. Caminhar mais, já estamos cansados. Depois a impaciência. Depois a reclamação. Depois a acusação. Ô Deus e Moisés, por que vocês tiraram a gente de lá? Que ideia maluca. A gente estava bem no Egito. Essa não é a primeira vez que o povo reclamava e sentia saudade das coisas do Egito. Não era a primeira vez que o povo olhava para trás e dizia: que saudade daquelas cebolas do Egito. Eu não sei como é que alguém pode ter saudade de cebola. Mas tudo bem. Mas a pergunta que eles fazem é: por que nos fizeste subir do Egito? Por que nos tiraram de lá? Percebe que agora a libertação que foi tão celebrada, agora é tratada como um erro. Ou algo sem sentido. Esse porquê aqui não é a tentativa de saber por que Deus fez isso, não. É igual quando você vai dar uma bronca no seu filho e você diz assim: por que você fez isso? Você já sabe a resposta. Você não quer que ele te dê explicação. É uma pergunta retórica. Com a pergunta você está dizendo para ele: não pode fazer isso. Eles perguntam aqui para Deus não para saber a resposta, mas perguntam para Deus como quem diz: foi um erro. Tudo isso para nada. Algo sem sentido. A bondade de Deus, a graça resgatadora é tratada como um problema. Olha, que ideia, Deus, hein, de nos libertar. Que ideia de mandar Moisés lá no Egito, a gente estava quietinho lá trabalhando. Sofrendo, estava sofrendo, mas tinha cebola. Agora tudo isso é tratado como um problema. Porque os olhos estão fixos nas circunstâncias. Isso gera ingratidão no coração. O coração ingrato anseia por reescrever a própria história independente de Deus. Olha para Deus e diz assim: eu queria fazer de uma forma diferente. Se eu tivesse superpoderes, se eu pudesse voltar atrás. E aí a gente começa a pensar sobre isso e ignora a realidade que Deus está colocando diante de nós. O povo estava olhando para o passado do qual Deus os tirou, como se isso fosse uma coisa boa. Olham para trás, romantizam o Egito. Esquecem os chicotes, os tijolos, os capatazes agressores. Esquecem os filhos lançados ao Nilo, mortos, sacrificados. Esquecem a escravidão. O coração ingrato a Deus enxerga uma versão imaginária do passado, como se ele não tivesse sido tão ruim. E fantasia um futuro sem Deus, como se fosse melhor que Deus para decidir o que vem pela frente. Amados irmãos, nós somos bons em bater nesse povo de Israel, a nação de Israel, porque isso não se faz com Deus. Mas a postura do nosso coração muitas vezes é a mesma. Existem alguns crentes sem vergonhas que têm a capacidade hoje de dizer assim: olha, cara, antes era tão fácil. E agora minha vida está tão mais difícil. Não estou falando sobre quando a gente conversa e menciona que isso, no sentido bom, de que é difícil lutar contra a carne, batalhar contra a carne. O discipulado possui seu custo, seu peso. Jesus ensina isso: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O preço é esse, é morrer para si. Então não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando é como se antes, antes eu tinha todos os dias da semana para ficar em casa, acender minha lareira, usar as pantufas da nega véia, nem compra uma para ti, né? Usa da nega véia.
Eu podia ficar em casa no frio. Não precisava dar satisfação da minha vida para ninguém, não tinha ninguém se metendo comigo. E agora está tão difícil. Parece que você se esqueceu das noites que você ia dormir com um vazio na alma. Parece que você se esqueceu da sua consciência sendo acusada a todo tempo, que você não valia nada, de que você não tinha amigos, de que parece que as pessoas que estavam ao redor estavam apenas por algum tipo de interesse naquilo que você possuía ou poderia oferecer. Parece que você se esqueceu o que era ser escravo do pecado, escravo do mundo, andar como as outras pessoas andavam. Parece que muitas vezes esquecemos de que fomos libertados do inferno, da condenação. Parece que nos esquecemos do quanto nos pesava a alma quando víamos qualquer post ou qualquer frase, mesmo que genérica, de que Jesus estava voltando. E tremíamos por dentro. Parece que nos esquecemos da desgraça que era a nossa casa. Parece que nos esquecemos da imundícia que era o nosso coração. E é por isso que a gente olha para trás e sente falta. Ah, que saudade das minhas terças livres. Ou quarta, ou quinta, ou seja lá que dia for. Ah, que saudade quando eu podia ficar sem ler a Bíblia e ninguém ia perguntar se eu estava lendo ou não, ninguém ia me pedir conselho, ninguém ia me incomodar. O coração ingrato, ele começa a olhar para trás e esquecer o quanto o passado era ruim, foi ruim. Ele começa a olhar para frente e começa a imaginar um futuro, começa a fantasiar um futuro onde ele é o próprio Deus. Ah, eu acho que se fizer assim, vai ser melhor. Mas essa é a realidade do pecado. O pecado aprisiona a uma realidade distorcida das coisas, da verdade, e esconde as correntes. É como se estivéssemos presos, mas não conseguimos identificar pelo quê. Ao menos que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Ao menos que Deus abra os nossos olhos. Sempre seremos incapazes de perceber o quanto a nossa vida é vazia sem Deus. Mas o texto segue nos ensinando sobre essa postura de ingratidão, de murmuração. O texto segue no verso 5 e diz: já estamos enjoados dessa comida ruim. Gente, aqui nós temos talvez o auge da ingratidão. A comida que eles falavam era o maná. O pão que caía literalmente do céu. E eu não estou usando literalmente, metaforicamente, é literalmente mesmo. O texto diz que eles acordavam e antes do sol nascer, já tinha caído. Estava lá. Deus alimentava o povo diariamente de uma forma extraordinária. E eles estavam dizendo, isso é ruim. Estamos cansados dessa comida que o Senhor dá para a gente milagrosamente. Era o sustento sobrenatural de Deus, um milagre diário da graça. Perceba, fixar os olhos nas circunstâncias deixa o coração ingrato e enjoado das coisas de Deus. Quando olhamos apenas para aquilo que está diante de nós, apenas carnalmente para as coisas que estão diante de nós nos tornamos ingratos e olhamos para as coisas de Deus e nos causam nojo. Nos causam repulsa ou até mesmo tédio. Não existe ânimo. Existe ânimo para tantas outras coisas. Mas quando paramos de agradecer e reconhecer aquilo que Deus tem dado a nós, nos tornamos ingratos e enjoados das coisas de Deus. É aquela oração que a gente chega diante de Deus e diz, Deus, eu quero uma coisa nova, eu quero uma palavra nova. Essa era a postura do povo. Todo dia esse maná. Às vezes essa é a nossa postura.
Todo dia o culto do mesmo jeito? Todo dia essa palavra? Todo ano essa palavra? Ah, Deus, seria bom se o Senhor revelasse uns capítulos novos, assim, fizesse um spin-off da Bíblia, alguma coisa inspirada para dar uma animada na nossa vida. Eu já li tudo isso. E sabe o que é o pior? Tem gente que está pedindo coisa nova, para viver coisa nova com Deus e nem leu o que Deus já revelou. Você está fazendo teia de aranha dentro da igreja e não leu a Bíblia inteira? Pelo amor de Deus. Fixa os olhos nas coisas terrenas, nas circunstâncias. E quando chega diante das coisas de Deus, não há ânimo. Jonathan Edwards escreveu certa vez: somente quando o pecado for amargo, Cristo será doce. Você está comendo demais das coisas do mundo. E por isso a sua fome por Deus não existe. Toda vez essa Bíblia, toda vez essa palavra, toda vez Jesus me ama, você quer que eu diga o quê? Que ele te odeia? Toda vez arrependa-se. Você quer que eu diga o quê? Continue no seu pecado e vá bem bonitinho para o inferno? Não é assim que funcionamos. Porque não é assim que a Bíblia nos ensina a ser igreja. Será que o seu coração não está enjoado das coisas de Deus? Será que isso não te dá tédio? É bem provável que eu contribua para isso de alguma forma, se é o seu caso. Mas a culpa é toda sua. Não bota a culpa em mim, não bota a culpa em Deus. É toda sua. A ingratidão transforma milagres em rotina. Como se fosse qualquer coisa. Transforma a graça recebida em obrigação. Olha, Deus, o Senhor não faz mais do que sua obrigação, viu? Imagina, não falta um culto. Imagina, não jogo um papel de bala pelo vidro do carro. Eu pego, coloco lá na lixeira, mesmo sabendo que quando eu virar as costas, o vento vai levar e vai botar no chão. Mas Deus não faz mais do que obrigação de mandar o maná para mim. Bem capaz que Deus faria uma coisa dessas comigo, deixar faltar pão na minha casa, eu, um crente fiel, um crente bom desse jeito. Pobre do apóstolo Paulo. Pobre dos discípulos. Que não só viveram isso, como também nos encorajam a carregar as marcas de Cristo em nosso próprio corpo. Há pessoas que transformam a provisão de Deus em motivo de reclamação. Você não queria um emprego, vivente? Então trabalhe agora. Para de reclamar do teu emprego. Mas trabalha direito. Você não queria um casamento? Aguenta. Sabe o que acontece às vezes? Aqui na nossa igreja, não. Mas sabe o que acontece às vezes? As mulheres passam anos, os homens passam anos orando pela vida dos seus cônjuges, pedindo a Deus para que Deus traga-os para a igreja, que Deus os salve, que Deus encontre os seus corações. Mas aí quando o camarada ou a mulher vem para a igreja, está lá a seta de Satanás, disfarçado de marido e de esposa, dizendo, vamos embora. Quem quer ficar conversando na igreja? Já está tarde. Mas nas terças livres ficava até. Vamos embora, tem que ver a novela, tem que ver o jornal, quero terminar a série que eu estou assistindo. Às vezes ora e espera tanto para vir com a família reunida para a igreja e chega aqui e não aproveita. Chega aqui e não desfruta. Chega aqui e não ora por ninguém. Porque fazer bom uso da comunhão não é só receber, mas é entregar também. Tem muita gente que transforma a provisão de Deus em murmuração. Você não queria um carro? Tá aí o carro. Agora tem que levar na mecânica. Não é assim. Funciona só. A gasolina tá cara, então vende. Tá caro mesmo, para todo mundo. A questão, irmãos, é que as circunstâncias, ainda que possam ser melhoradas, pelo governo, pelas atitudes, pelas situações, mas no fim das contas, gente,
as circunstâncias, ainda que possam ser melhoradas, elas não mudam o nosso coração. O cenário muda, mas é o nosso coração que precisa mudar. Muitas pessoas acabam transformando aquilo que Deus provê em motivo de reclamação. A gente vem para a igreja, aí se alguém chega para você e pergunta, que tipo de igreja você quer? Ah, eu quero uma igreja que ama o próximo. Aí quando você já chega a sua vez de amar o próximo, e Deus proveu para você uma igreja que fomenta isso, você diz que é ruim. Eu quero uma igreja baseada na palavra. Então, você vai ler? Ah, mas é ruim. Ah, não! Tudo parece comum. A palavra parece comum, a oração, a igreja, até o próprio Jesus. É reduzido a um amuleto. Amados irmãos, o problema não é Deus nos levar por caminhos diferentes. Mas é os nossos olhos que não enxergam Deus nos caminhos diferentes. Quando Deus não faz aquilo que a gente quer. A gente acha que Deus estava presente só naquilo que a gente tinha idealizado. Aonde estão fixados os seus olhos? Nós percebemos aqui nesse primeiro ponto. Havia uma fixação do olhar nas circunstâncias. No verso 6 e 7, nós temos os olhos na pecaminosidade. O verso 6 diz, então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Você percebe que é o Senhor que envia as serpentes? Não é que eles pisaram num ninho e assustaram as cobras e aí vieram tudo atrás deles, não. O Senhor envia serpentes. Algumas traduções dizem abrasadoras, outras dizem venenosas, ardentes. Existe até a possibilidade aqui no original de ser traduzido como voadoras. Não é que a cobra voava, não, é que era uns botes agressivos mesmo. Não usa tanto a sua imaginação assim. Mas o termo no original aqui, que fala sobre as serpentes, é o mesmo termo. Poderia ser usado o mesmo termo para falar sobre abrasadoras, voadoras, venenosas, ardentes. Não se sabe exatamente que cobra que é. Mas que era um bicho brabo, isso era. Não era uma cobrinha que tu conseguia fugir, conseguia contornar. E não era uma e outra. O texto diz que o Senhor mandou as cobras para o meio do povo. Quantas pessoas tinha esse povo? 2 a 3 milhões de pessoas. É muita cobra, gente. É mais cobra do que aquele filme que te traumatizou quando você era criança assistindo filme de cobra. É pior do que aquilo. É muita cobra. Perceba, o povo que desprezou a provisão de Deus agora experimenta a morte. O texto diz que muitos do povo de Israel morreram. O problema não era as serpentes nem mesmo criam o problema, apenas revelam o problema. E qual é o problema? Vocês estão enfrentando isso porque não confiaram em Deus. Não confiaram que quando Deus diz, você achava que tinha que ir para lá, mas eu vou mudar completamente, mesmo que vai demorar mais, você vai sofrer mais, mas lá no final você vai descobrir, você vai lembrar que eu sei de todas as coisas e quero o teu bem. Você tem que aprender a enxergar Deus aí. Você tem que aprender a confiar em Deus aí também. O povo que desprezou agora experimenta a morte. O veneno físico ali apenas manifesta o veneno espiritual que já estava presente no meio do povo. Através da incredulidade, da rebelião, da ingratidão, da murmuração, a morte já operava naqueles corações. Aquilo já estava presente. A gente olha para essas coisas e pensa, por quê? Por que Deus faz isso? O pastor presbiteriano Emílio Garofalo Neto, ele diz o seguinte, que muitas dessas vezes que vemos isso no Antigo Testamento, de Deus simplesmente trazendo juízo de morte sobre as pessoas,
Isso é como se fosse uma antecipação, um tipo de juízo final. É Deus dizendo, um dia, tudo isso será castigado. O pecado tem consequências, e a consequência do pecado é a morte. É Deus dizendo, vai brincando. É Deus trazendo a seriedade da sua palavra, dos seus decretos, das suas direções. Mas há uma ironia aqui no juízo de Deus ao usar serpentes nessa ocasião. Nós vemos a serpente no Éden, ali representando então a Satanás tentando o ser humano e levando o ser humano ao pecado. Mas há uma ironia aqui no juízo de Deus ao usar serpentes nessa ocasião. A serpente ela possuía um forte simbolismo dentro do Egito antigo. Do Egito que o povo tinha saído, que Deus tinha resgatado desde lá. Ela era um dos emblemas associado ao poder de Faraó. Se você depois chegar em casa e pesquisar, presta atenção. Depois, quando você chegar em casa e pesquisar, você vai botar lá, ó, cabeça do Faraó. Provavelmente ele vai estar com um negócio assim, ó, você vai ver que vai ter uma cobra aqui em cima. Porque era um símbolo de poder, de autoridade. Deus está sendo pedagógico aqui com o povo. Não é interessante isso, como Deus conversa com a gente da forma que a gente entende? E tem umas coisas que acontecem e a gente olha assim, não é possível. É Deus falando comigo. Muitas vezes o povo olhou para trás e idealizou o Egito, criou uma fantasia sobre o Egito. Durante anos alimentou no coração saudades da escravidão. Porque num certo sentido era mais confortável. Aqui é como se Deus dissesse, vocês continuam olhando para o Egito como se lá tivesse vida. Vou mostrar aqui o que o Egito realmente produz. Morte. Sofrimento. A vida de pecado sempre promete liberdade, mas sempre entrega veneno e morte. Mas Deus continua soberano, irmãos. A disciplina está debaixo do seu governo. Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Ele não corrige, não disciplina porque deixou de amar. Ele corrige justamente porque ama o seu povo. Hebreus capítulo 12, do verso 5 ao 8 diz: E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então você sabe aquela ideia de que eu sou filho de Deus, para mim vai dar tudo certo, Deus não vai me castigar, Deus não vai gritar comigo, Deus não vai me fazer sofrer. Ela simplesmente não é bíblica. É um evangelho do diabo isso. Aqueles que Deus aceita como filho, Ele disciplina, Ele cuida, Ele guarda. E quando precisa puxar a orelha, Ele puxa. O verso 7 de Hebreus 12 diz, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? E aqui eu quero abrir um parênteses. Cuide da sua criança, pelo amor de Deus. Corrija. Eduque, discipline. Não deixa a TV fazer isso. Não deixe passar o dia inteiro na frente da TV. Está estragando a cabeça da criança. Depois você fala com ela, ela não te escuta, você diz, por que será que não escuta? Você nunca falou com ela? Talvez seja isso. Qual pai que não corrige seu filho? Que não educa, que não ensina? Verso 8 de Hebreus 12 diz, mas se estão sem essa correção, do qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Se vocês não se submetem, se não existe uma correção da parte de Deus sobre a sua vida, o que o texto está dizendo é que você não é um filho legítimo. Você não é um filho de Deus. Se Deus não disciplina você. Se às vezes quando você está chorando, Deus vem e faz você chorar mais ainda.
Porque às vezes o nosso choro simplesmente é sem motivo. A nossa murmuração simplesmente é sem motivo. Pelo menos o motivo que seria justificado, seria plausível diante de Deus. E aí a gente entra aqui em algumas questões mais pessoais e você precisa então entender a forma como Deus tem conversado com você isso. Minha função aqui não é ficar arriscando alguma coisa até acertar. Mas o que precisamos entender, irmãos, é que a disciplina não é rejeição. A disciplina é cuidado. A disciplina de Deus é sua graça severa, que cuida e que se recusa a abandonar seus filhos à própria destruição. É Deus amorosamente e de forma severa cuidando dos seus. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala sobre isso. Deus é ao mesmo tempo bom e severo. Ele é bom quando tem que ser bom e é severo quando tem que ser. Deus disciplina. O verso 7 de Números 21 diz: Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos. Olhos na pecaminosidade. Nós pecamos. Porque falamos contra Deus, contra o Senhor Deus e contra você. Ore, portanto, ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Perceba a mudança. Pecamos. Antes eles chegaram diante de Moisés dizendo: Por que Deus e tu tirou a gente de lá? Se a gente está sofrendo tudo isso, é culpa de vocês. Agora eles chegam diante de Moisés e dizem assim: Nós pecamos. Alguma coisa mudou. Antes olhavam para Deus e o culpavam, agora olham para si mesmos e encontram pecadores. Não vítimas, pecadores. Essa é a primeira evidência de restauração. Todo arrependimento verdadeiro começa quando a culpa deixa de ser dos outros e passa a ser reconhecida como nossa. A gente chega diante de Deus e diz: Deus, existe pecaminosidade aqui dentro. Existe maldade aqui dentro. Os outros cooperam. Eu não estou cercado de gente boa, só me atrapalham. Mas a culpa é minha. Não basta compreender que você é pecador. O povo fez isso. Você precisa saber o que fazer com essa consciência. Porque uma das frases mais ditas pelas pessoas é: todo mundo peca, né? Todo mundo é pecador. Não adianta você saber que é pecador. Porque se eu perguntasse aqui, pedisse para levantar a mão, quem aqui é santo perfeito? Se alguém levantasse a mão, nós ia ter que derrubar você. Você está mentindo na cara dura para todo mundo. Ninguém tem a audácia de fazer isso, porque nós sabemos que somos pecadores. Mas não adianta você saber que é pecador. Você precisa saber o que fazer com essa consciência, com essa informação. E de onde vem a resposta? Minha? Sua? Nada disso. Vem da palavra de Deus, que possui toda a autoridade. 1 João, capítulo 1, verso 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Você precisa ir a Jesus. Você precisa olhar para a sua pecaminosidade e não apenas reconhecê-la, identificá-la, mas ir a Jesus. Todo arrependimento começa quando deixamos de explicar nosso pecado e passamos a confessá-lo. Diante dos nossos pecados, irmãos, nós precisamos chegar diante de Deus e dizer: Deus, é minha culpa. A situação cooperou, fulano lá fez o que eu não gostava, me xingaram, me bateram, falaram mal de mim, mas ainda assim, Deus, diante do Senhor, eu preciso reconhecer minha culpa. Não adianta você chegar e dizer assim: Deus, o Senhor sabe, né, por que eu fiz isso? Ele sabe. Você tem que confessar. Deus, minha culpa. Você não precisa ficar explicando seus pecados para Deus. Explicando as circunstâncias nas quais você pecou. Ele sabe. Ele estava lá.
ele viu. Mas ele convida você para trocar o seu olhar, para fixar os seus olhos em outra direção. Portanto, irmãos, não adianta termos olhos fixos nas circunstâncias. Tampouco mantermos os nossos olhos fixos na pecaminosidade. Nós precisamos fixar os nossos olhos na provisão. O verso 8 e 9 diz: O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. O povo vai orar, vai pedir para Moisés orar, para Moisés interceder pelo povo, e ele pede, manda embora essas cobras. Moisés ora por nós, para resolver o problema. Mas o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. O povo pede que as serpentes sejam retiradas, mas Deus faz algo diferente. Ele não apenas remove um problema, ele ensina sobre fé. Precisamos ser lembrados, irmãos. A Bíblia, a narrativa bíblica, a revelação bíblica não é apenas informativa. Não é só para dizer para a gente pode ou não pode. Ratiemos, murmuramos, reclamamos. Não pode reclamar. Vamos parar de reclamar que está tudo certo. A Bíblia não vem até nós, não foi revelada por Deus, inspirada pelo Espírito, apenas para nos ensinar o que pode e não pode. Isso é coisa religiosa. A Bíblia possui um caráter pedagógico, formativo em nós. Deus não só tira as cobras, ele através disso ensina ao povo sobre fé e sobre fé verdadeira. Se Deus apenas eliminasse as serpentes, a crise ia passar, mas o coração continuaria o mesmo. Porque nem sempre que o cenário muda, o coração muda. Deus cria um caminho pelo qual o povo precisa olhar para ele. Moisés deve fazer uma serpente de bronze e levantá-la sobre uma haste. Isso é um tanto estranho. Aí o povo ia ter que olhar para aquilo dali para então ser salvo? Para então ser curado? Isso parece, nos nossos dias, muito mais coisa da concorrência, né? Fica criando imagem e essas coisas. O que nós precisamos entender, irmãos, é que em Êxodo, o mandamento que o Senhor nos dá é para que não criemos nenhum tipo de imagem e diante dessa imagem nos prostremos, adoremos. Nada disso. Mas existe uma pedagogia dentro disso aqui. O pecado do povo não era olhar para a serpente, porque Deus tinha mandado para a serpente de bronze. Inclusive, essa serpente de bronze aqui, 700 anos depois, foi retirada, foi removida pelo rei Ezequias. Porque esse povo fez a serpente de bronze no deserto, pegou a serpente de bronze, guardou, levou para dentro da terra prometida, e 700 anos depois estavam oferecendo culto a essa estátua, a essa serpente de bronze. O pecado não foi ter criado, porque foi Deus que mandou. E não era crer que a serpente de bronze ia curar. Mas o pecado acontece depois. Porque o povo achava que aquela serpente representava apenas um pode e não pode. Fiz o que é errado, então agora vou fazer o que pode. O que pode? Olhar para a serpente. Vamos oferecer culto para a serpente. Vamos acender incenso para a serpente. A serpente é justamente o símbolo daquilo que está matando o povo. Mas Deus escolhe exatamente esse símbolo. Não havia poder no bronze, não havia poder na haste, não havia poder na imagem em si da serpente de bronze. O poder estava na promessa de Deus. Quem olhasse para ela, viveria. Simples. O quão difícil é fazermos as coisas simples que Deus nos manda. Mas não, nós queremos pagar o preço. Nós queremos fazer por merecer. E distorcemos
um dos princípios básicos do Evangelho, que é graça. É imerecimento da nossa parte. O poder estava naquilo que Deus tinha dito. Olhar para a serpente de bronze significava admitir: eu não consigo salvar a mim mesmo. Olhar aqui, irmãos, é depender e confiar. A cura não estava no esforço humano, não dava para pegar um médico ali e fazer algum tipo de estratégia para interromper a ação do veneno. Não. A cura estava na provisão de Deus. A cura estava no fato de Deus ter dito: eu vou curar vocês. Mas você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Porque Deus não diz: serpentes vão embora. Deus diz: depois que você for mordido e você começar a sentir aquele veneno queimando, você tem que olhar para a serpente de bronze. Porque se eu só mandasse embora, vocês iam esquecer. Porque da mesma forma que vocês reclamaram de ter que passar pelo Mar Vermelho, aquele mar que eu abri, vocês podem depois agora estar reclamando em outra situação. Então Deus trabalha de forma diferente. Gente, que crente bom que não ia olhar para essa notícia de Deus dizendo: ó, vocês não vão ir reto, vocês vão ter que passar pelo Mar Vermelho de novo. A nova geração que não tinha visto o mar se abrir, vocês poderiam pensar: será que Deus vai fazer de novo? Bora, vamos, corre! Mas não. Olhos nas circunstâncias, olhos na pecaminosidade, mas não olhos na provisão de Deus. Não naquilo que Deus estava dando ao povo. Séculos depois, tempos depois desse acontecimento em Números, Jesus conversa com um homem muito sábio chamado Nicodemos e escolhe exatamente essa narrativa para explicar o Evangelho. João capítulo 3, verso 14 e 15. Abra sua Bíblia, por favor. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você chegou em Atos, dá ré, você passou. João. Quem ainda não achou, diz misericórdia. João capítulo 3, verso 14 e 15. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Era necessário. A cruz não foi um acidente e nunca foi um plano alternativo. A Escritura nos ensina que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Deus decidiu salvar os pecadores por meio da cruz de Cristo, por meio do sacrifício do seu Filho. Esse episódio, esse momento no deserto, em Números 21, apontava para algo muito maior. Tinha como objetivo levar os olhos do povo e levar os nossos olhos hoje para algo muito maior. Não tem uma serpente de bronze. Não tem uma cruz aqui. E não teria problema se tivesse. Mas não vai ter um objeto, alguma coisa, ou alguém aqui, dizer assim, ó, vem aqui que eu vou tocar na sua cabeça e você vai ser salvo. Não existe isso. Não é para as coisas, não é para as pessoas que a gente olha. Não é as coisas que a gente pega, que a gente toca, uns objetos santos, umas coisas abençoadas, ungidas por alguém que foi lá para Israel. Eu não preciso da bênção de alguém que foi para Israel. Efésios capítulo 1 nos ensina que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Por que eu quero bênção de alguém que foi para Israel, enquanto o Filho de Deus trouxe a bênção do céu para nós? Não faz sentido. Não é sobre uma fé mística. Não é sobre essas coisas.
Mas é sobre uma fé real, num Deus real que veio a nós e foi levantado, crucificado por nós. E não como um plano B. Muito menos alternativo. Era necessário que o Cordeiro de Deus fosse moído por você, pecador. Por mim, que sou pecador. Para que então tivéssemos salvação. O problema, portanto, irmãos, era muito maior do que serpentes. É muito maior do que ter um bicho mordendo seu pé. É muito maior do que ter um problema ou tragédias e dores nessa vida. O problema é muito maior do que deserto, distância, sofrimento. O problema é muito maior do que murmuração. O problema era o pecado no coração. E isso exige juízo. É o pecado que é o problema e o pecado exige juízo, condenação. Mas o que nós precisamos entender é que aquilo que a serpente apenas simbolizava, Cristo encarnou. Cristo se tornou. Quando Paulo escreve que Deus fez Cristo pecado por nós, não está dizendo que Cristo se tornou pecador. Mas está simplesmente assumindo que ele assumiu sobre si toda a culpa do seu povo, a nossa culpa, a condenação, a maldição, a ira, tudo aquilo que caiu sobre ele. Tudo aquilo que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. A cruz, irmãos, esse símbolo que temos, não um símbolo diante do qual nós nos dobramos e nos ajoelhamos e disse, ó, Santa Cruz, vou tocar nessa cruz para ser curado. Não! É apenas um símbolo que nos lembra daquilo que Cristo fez por nós. Inclusive, por isso, a nossa cruz é vazia. Porque o nosso Cristo foi ressurreto. A cruz é o lugar onde o juiz recebe em si mesmo a sentença que era destinada aos pecadores, nós. Ele pagou por nós. Nascemos contaminados pelo pecado, mordidos pela serpente, espiritualmente mortos. Nós abrimos os olhos nessa vida necessitando de vida, porque nascemos mortos em nossos pecados. Números 21 não é a história de pessoas saudáveis que adoeceram, é a história de pessoas condenadas que receberam uma provisão de vida. É a nossa história, gente. Só que de uma forma ou outra, Deus vem e nos mostra isso. Seja com serpentes ou com qualquer outro meio que Ele bem entender. Ele nos mostra que essa também é a nossa história. É exatamente a nossa história. Quando olhamos para Cristo crucificado, sofrendo por nós, nós vemos a gravidade do nosso pecado. Olha tudo que o Filho de Deus precisou passar por mim e por você. Foi necessário o Filho de Deus morrer pelo meu e seu pecado. Isso não é coisa pouca. Isso não é coisa que podemos ignorar. Quando olhamos para a cruz, para Cristo crucificado, vemos a profundidade do amor de Deus. O Pai não apenas aponta a cura, Ele providencia a cura. Não é como se Deus dissesse, eu sou a salvação, você tem que vir até mim, mas você não consegue. Morra. Não. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Ele veio até nós. Ele providenciou a cura para as nossas vidas. Quando olhamos para Cristo crucificado, vemos a suficiência da sua obra. Não precisamos de mais nada. Na turma do QRA, falamos muito sobre isso, numa lição específica. O que precisamos fazer para ser salvo? Nada. A obra é dele. A graça vem dele, a fé é gerada por ele, o arrependimento é gerado por ele. Nada. Mas o que um salvo faz depois de ter sido salvo? Tudo. Agora ele anda na prática das boas obras daquele que o salvou. Então não é nada, então tá, então não vou fazer nada. Só vou para a igreja. Como disse alguém esses dias aí, pagar meu dízimo e ir na igreja, está tudo certo. O problema não é esse.
O problema é o nosso coração que precisa ser resolvido diante de Deus. Cristo é suficiente, irmãos. O israelita no deserto não precisava olhar para a cruz e depois para a haste com a serpente de bronze e depois acrescentar algo. Ele olhava e vivia. Simples assim. Fácil assim. Mas esse olhar implicava em reconhecer quem era e confiar completamente em Deus. Hoje, para sermos salvos, precisamos olhar para Deus, olhar para Jesus e confiarmos a nossa vida a Ele. Simples assim. Mas por que há tanta resistência no seu coração? Porque o seu problema não é a serpente. O seu problema não é as circunstâncias. O seu problema não é a consciência de saber que você é ruim. Você precisa olhar para a provisão de Deus. Ele proveu um meio para sermos salvos. Cristo não é parte da salvação, Cristo é a salvação. Saia daqui com uma mensagem que vai de alguma forma, te encorajar e a sua vida pode até melhorar por algum tempo. Cristo não é parte da salvação, Ele é a salvação. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, eu preciso perguntar a você: você está olhando para onde? Você está olhando o quê? Lembre-se, olhar significa confiar, crer, depender. Há 3 olhares nesse texto. Olhos nas circunstâncias produz murmuração. Ah, não. Olhos na pecaminosidade deve produzir arrependimento. E olhos na provisão produz vida. Alguns de nós passam muito tempo olhando para as circunstâncias. Você veio aqui buscar Deus a partir das suas circunstâncias. Você quer voltar hoje para casa com um problema resolvido. Deus não é teu funcionário. Ele é Deus. Nós somos pó. Existem muitos de nós que estão olhando tempo demais para as circunstâncias. Outros finalmente estão enxergando o seu próprio pecado. Finalmente se percebem diante de Deus e conseguem compreender: eu sou mau. Eu mereço a condenação. Mas o Evangelho não termina aí. O chamado final das Escrituras, irmãos, não é olhe para a sua culpa. O chamado final é olhe para Cristo. Ele foi levantado para que todo aquele que olhar para Ele e crer nele fosse salvo. Quem olha apenas para o pecado encontra desespero. Mas quem olha para Cristo encontra vida. Portanto, mantenha os seus olhos fixados naquele que foi levantado. Fixos naquele que carregou nossa condenação. Fixos naquele que morreu em nosso lugar. Olhos fixos naquele que é suficiente para salvar, sustentar e conduzir o seu povo até o final dessa peregrinação. Haverá o dia, irmãos, que finalmente entraremos na nossa terra prometida. Finalmente, o nosso Senhor será revelado em pleno poder e glória. Portanto, olhos fixos nele. Olhe para Cristo e viva. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus. Será que o Senhor pode dar um jeito no nosso olhar? Ó Deus, em nome de Jesus, sonda os nossos corações, ó Deus, e mostra
o que os nossos olhos, o que o nosso olhar, a nossa confiança revelam sobre o nosso coração. Sobre quem é Senhor sobre as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Nos ensine, nos capacite a levantar os nossos olhos e a saber de onde vem o nosso socorro. Tira os nossos olhos das circunstâncias. Tira os nossos olhos da pecaminosidade. Ficar usando o pecado do outro para justificar o meu. Me perdoa, Senhor. Me ajuda, Senhor. Nos livra de ficar num relacionamento raso com o Senhor. E ficar apenas na consciência de que sim, somos pecadores. Todo mundo peca. Mas nos ajuda, Senhor, a dar um passo a mais. Tira os nossos olhos das circunstâncias, tira os nossos olhos da pecaminosidade dos outros, da nossa. E nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a fixar os olhos na tua provisão. O Senhor enviou o seu Filho para que pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados, para que crescêssemos e fôssemos verdadeiramente salvos. Mesmo sentindo o veneno dessa terra, a dor dessa vida, entendemos hoje, Senhor, que Tu nos chama para olhar para Ti e encontrar a vida de verdade. Portanto, Senhor, eu clamo, gera arrependimento em nossos corações. Talvez há pessoas que estiveram aqui essa noite e simplesmente não se importaram com nada. Ó Deus, tenha misericórdia e mostra para essas pessoas nesse momento o quanto o Senhor as ama, que inclusive lembrou delas nesse momento. Pai amado, há pessoas entre nós que gostariam de olhar para Ti, mas as circunstâncias estão gritando tanto, está doendo tanto. Eu peço a Deus em nome de Jesus, se for a Tua vontade, o Senhor alivie o sofrimento. O Senhor alivie as circunstâncias. O Senhor traga cura, traga paz. Ao menos que cura e paz vão afastar elas do Senhor. Há pessoas aqui que o Senhor mudou a rota hoje. Que o Senhor mostrou que o caminho é mais longo. Talvez vai demorar um pouco mais. Mas o Senhor permanece soberano sobre os nossos destinos. Que a Tua graça capacitadora esteja sobre essas pessoas. Há entre nós aqueles que estão olhando para o seu próprio pecado e achando que não conseguem vencê-lo. Parece que sempre tem alguma coisa que trava. Parece que sempre tem alguma coisa que impede. O Senhor sonda corações e o Senhor sabe a honestidade de cada um aqui nesse momento. O Senhor sabe, ó Deus, como há aqui essa noite filhos teus que estão dizendo, Senhor, me liberta desse pecado. Eu não quero mais cair nisso. Mas eu clamo a Deus que o Senhor tire os nossos olhos do pecado, da pecaminosidade e nos ajude a olhar para algo maior, para algo mais excelente. Porque pelo nosso pecado, o Senhor morreu e ressuscitou para a nossa libertação, para a nossa salvação, para que fôssemos capazes de batalhar, de lutar e de vencer essa guerra, porque essa guerra já foi vencida por Ti e em Ti nós somos mais do que vencedores. Pai, essa noite há aqui aqueles que já estão com os olhos na Tua provisão. Eu clamo a Deus que o Senhor renove a alegria desses e que o Senhor dê de presente ainda mais profundidade na relação com o Senhor.
Que haja um profundo contentamento em olhar para aquilo que o Senhor já proveu. A salvação, a igreja, os irmãos, a saúde, o trabalho, os meios que nos movemos, seja carro, moto ou com as nossas próprias pernas. Obrigado, Senhor. Nos livra de te enxergar como um Deus que apenas tira e nos ajuda a te ver como um Deus que provê. Nós já recebemos a maior bênção de todas. O Senhor amou e se entregou por nós. Portanto, Pai, em nome de Jesus, a minha oração, a nossa oração é que os nossos olhos estejam fixos em Ti. Eu quero nesse momento convidar você. Pense. Considere e reconsidere o seu coração diante de Deus, antes de qualquer movimento. Mas eu quero convidar você, que entende que o Espírito Santo hoje, o próprio Deus hoje te chama para ajustar o seu olhar e fixar o seu olhar naquilo que Deus tem para você. Se você hoje se sente atraído pelo próprio Deus, você quer isso, você deseja isso, você quer Deus. Você quer ter os seus olhos fixos nele, você quer confiar a sua vida a Ele. Você quer ser salvo por Ele. Você quer um arrependimento verdadeiro no seu coração, você quer uma nova vida. Você quer um renovo, você quer hoje Deus. E você quer testemunhar sobre isso. Eu quero convidar você a se colocar em pé, para juntos cantarmos e declararmos essa oração. Pedirmos a Deus que os nossos olhos estejam fixos nele.